gente! Hoje nós vamos fazer a nossa taça de cimento. Era para ser com 20 mil inscritos, mas eu fiquei bem dodói. Agora eu tô melhor e vamos lá. Hoje, para você fazer essa taça de cimento, você vai precisar de 3 arames de 1,6 milímetros de 45 centímetros de altura. Vai precisar, como sempre, do nosso quadradinho de madeira, que é de 25 por 25. E esse cano de 100 de 35 centímetros de altura, tá? Hoje eu vou usar esse barbante, ele tem 28 centímetros, tá? O tamanho dele. Pra gente amarrar aqui o nosso cano, a gente precisa de, no mínimo, 2 argolinhas dessa aqui, de metal. Eu vou usar esse daqui para fazer o buraco aqui do meio do vaso. Por quê? Porque precisa de uma vazão de água. Então a gente vai usar esse daqui. Mas você pode usar um cabo de vassoura, tá, gente? Eu vou usar esse pauzinho aqui de madeira para a hora que a gente for fazer a parte de cima, tá? Que a gente vai fazer sem vaso hoje. A gente vai fazer só com areia, tá? Aí tem essa... Eu enrolei esse papelzinho aqui, que pode ser jornal ou qualquer um, pra gente colocar no fundo, pra não, na hora que a gente for mexer com o cimento, ele não tampar, tá? E essa latinha aqui vai ser o fundo do vaso, ó, pra gente saber a largura do fundo, porque pra colocar o pilar em cima eu vou ter que ter alguma coisa, superfície bem firme, porque senão ela desce a areia. E aí acaba que a gente não consegue fazer, tá? Aí o fundo vai ficar com 18 centímetros, que é a altura da lata, né? Aí vai ter mais uma camada de cimento em cima, que vai dar menos 1,5 centímetros. Vai ser o fundo. E aqui vai ser 28, tá? A largura dentro do vaso. Então nós vamos usar esse daqui pra gente fazer esse barbante. 28 centímetros. Então vamos iniciar fazendo aqui, né, o nosso pilar, porque para fazer a taça a gente tem que iniciar no pilar. Para quem já viu o vídeo do pilar, já sabe como que faz, né, esse daqui. Então quem não viu o vídeo do pilar, eu vou deixar o link no comentário, tá? E eu sempre uso o prumo. Eu não gosto do prumo de mão, não. Eu gosto desse daqui. Eu não consigo enxergar aquilo direito. Esse daqui já é mais claro pra mim. Então a gente vai fazer a massinha de 2 por 1, tá? Então você coloca o cano assim no meio ou... Segura bem. Pode ser o cabo da vassoura. Vai colocar a massa. A consistência da massa nem tão mole, nem tão dura, tá? Então, gente, vamos colocar a nossa argola. Lembrando, né, que esse cano, ele é partido no meio, tá? Pra quem tá chegando agora. Por isso que a gente precisa da argola pra tá segurando, tá? Então, gente, depois que a gente colocou o nosso caninho aqui no meio, a gente vai colocar o arame, tá? O arame de 45 centímetros. Aqui eu tô entortando aqui, só pra me saber onde vai ser a base do vaso aqui. Mas você pode enfiar lá dentro. Daí, passados seus 15 minutos, você vai puxar e tirar o caninho do meio, tá? Então, vamos esperar nossas 24 horas e aí a gente vai pro próximo passo. Então, passadas as suas 24 horas, você vai desenformar o seu pilar, ele vai ficar assim. Vai
colocar esse papelzinho aqui no fundo do seu pilar. Por quê? Porque se ir uma massinha aqui vai ser pouca, né? E aí dá pra gente furar depois pra sair a água, tá? Vou colocar nosso quadradinho de 25 por 25. Aqui desse ladinho tá bom, ó. Você bateu o seu prumo, tá tudo certo. Aqui tá 7,5 cm a cada lado. Já pode colocar sua massa de 2 por 1. 2 de areia fina por 1 de cimento, tá? A gente vai agora bater o prumo do nosso pilar. E a gente vai colocando uma massinha pra gente ajeitar ele, pra ele não ficar torto. Gente, quem quiser pode colocar a parte do cano mais fina aqui em cima, tá? Aquela igual do pilar lá. Quem já assistiu vai entender o que eu tô falando, tá? Depois que a base do pilar já estiver pronta, você vai deixar 24 horas de novo e vai molhando. Com 12 horas você começa a molhar, tá? Pra ela secar bem. Então, gente, passada as 24 horas, seu pilar vai estar assim, você desenformou, né? Aí aqui embaixo você vai tirar o papelão que tiver aqui. Só que agora tá pronto o pilar, a gente vai reservar ele, tá? A gente não vai utilizar ele agora. Então agora a gente vai usar a nossa latinha de tinta, que é de 18 centímetros, que vai ser o fundo do vaso, tá? Então aqui a gente vai usar o nosso barbante, tá? Pra gente medir. Então a gente marcar, eu vou fazer um nozinho, tá? No meio do barbante aqui, pra todo mundo saber onde é o meio. Pra que isso? A gente vai saber aqui a largura do vaso, dos dois lados, pra gente colocar areia pra fazer a montagem do vaso, tá? Aqui em cima da latinha a gente vai colocar um pouquinho de areia só pra não grudar aqui o cimento, tá? Aí, forrou da areia e a gente vai colocar areia. Então, depois que você já formou aqui certinho, o barbante é para usar como base, tá? Para você não fazer um lado maior que o outro. E para saber o tamanho também, porque se você fazer muito grande, aí vai ficar desproporcional do pilar, tá? Aqui em cima, ó lá, a latinha. Vai ter que ficar 3 dedos pra lá, pra cá, 3 dedos aqui e 3 dedos aqui e aqui, certinho, tá? Vocês viram que o tamanho tá certinho. Agora a gente vai colocar uma massinha aqui em cima e vai colocar o pilar, tá? Passar uma massinha fina aqui pra gente começar. Já sentar o pilar aqui, de 1 centímetro de massa, tá? Depois desse 1 centímetro de massa, a gente vai dar um furo bem no meio, que vai ser a vazão. Vai colocar a madeirinha aqui no meio, tá? Pra gente virar e ele ficar com buraco, tá? Então, pra ajudar a colar, a gente coloca um pouquinho de massinha aqui, ó, em cima ainda, pra gente colocar o pilar, tá? Então aqui eu peguei e joguei uma massinha por cima com a mão mesmo, tá? Pra tampar os arames. E pode ir jogando com calma, porque a massa tem que ficar bem certinha com 1 centímetro, tá? Cada lado. Eu vou jogar aqui em cima, depois eu vou lá pra baixo. Fazer primeiro o fundo, depois eu vou pra baixo, tá? Aí agora, como eu já terminei esse fundo aqui, eu vou começar por baixo. Por que que eu vou começar por baixo? Porque é pra mim ver a largura dessa massa.
né? Senão vai ficar errado. Eu já posso ir deixando, ó, um pouco embaixo, porque se eu deixar, já dá pra fazer a pétala, né? Eu vou fazendo assim com a mão, ó. Aí eu não posso subir muito, senão ela cai, tá? Depois a gente vai começar a jogar lá de cima. Já vai vendo a largura aí. E fazendo assim com a mão. Uma corzinha. Vou deixar 1,5 centímetros, tá, gente? Ó, largura de um dedo. Aí agora eu vou juntar a parte de baixo com a parte de cima. Aí eu vou ter que jogar a massa assim e vai passando a mão. Limpando ao redor e já vendo a largura que vai ficar a pétala. Aqui nessa superfície eu passei um pouco de óleo. Pode ser no plástico, onde você quiser, eu passei. Eu tô fazendo aqui numa azulejo. Então aqui a gente vai ter que deixar pelo menos 1 centímetro, tá? Lá, ó, de largura, pra ele não quebrar. Pra marcar a pétala, a gente vai ter que contar quantas pétalas que vai dar, né? Eu vou marcar aqui uma colher de pedreiro. Cada pétala tem um palmo. Então eu vou marcar aqui a pétala. Aqui é a divisão da pétala. Deixa um vizinho bem aqui. Aí agora eu vou deixar um pouco mais alto onde é a pétala, tá, gente? Só a parte de cima. Aqui. Dá só uma... Aí. Pra quem quer um vaso sem esse detalhe, não precisa fazer essa parte, tá? Só pra quem vai querer fazer a pétala igual o meu. Dá uma arredondadinha assim. Faz um bolinho e dá uma arredondadinha em cima. Vai ficar só altinho. E agora a gente vai cortar as pétalas, tá? Vou cortar as pétalas aqui, ó. Onde a gente só faz assim. E dá uma arredondadinha com o dedo, tá, gente? Puxa assim. Você vê que ficou fina a pétala? Dá mais uma... Só mais uma massinha. Aqui naquele lá eu dei uns riscos assim, ó.
Tem uns riscos na pétala e afundei bem. Aquilo lá foi com um pincel, tá? Quem quiser dar esse acabamento, fica a critério de vocês. Quem quiser dar o acabamento, fica a critério, tá? Aí você vai ter que usar um pincel para dar esse acabamento. A gente pode fazer aqui, ó, finalzinho da rosa, como se fosse os raminhos de folha que fica debaixo da flor, para finalizar. É um trabalho artesanal, tem que ter paciência, né, para fazer. É demorado, mas fica bonito. Feito com as próprias mãos, né, não precisa de muita coisa. É uma peça única, porque nem fica da mesma forma. A gente vai deixar 3 dias secando e quando tiver dado 12 horas a gente vai tá molhando isso aqui. A cada 12 horas vocês vão dando uma olhadinha nele, tá? Pra ele secar devagarinho. Quando der 3 dias, aí você pode desenformar. Então, gente, depois de 3 dias que você virou o seu vaso, você vai passar uma nata de cimento, tá, gente? Então vamos ver como ficou o nosso vaso aqui por dentro. O vaso ficou bem feito dentro, ó, ainda tem um pouquinho de areia aqui. E aí você tirando essa areia, você pode passar a nata de cimento, tá? Todo mundo sabe o que é a nata de cimento. A nata de cimento é um cimento com água, né? Cimento e a água. Parece que vai chover, gente. Aí vocês vão passar a nata de cimento daquele jeitinho assim da Rosimar, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas a Rosimar gosta de trabalhar assim, ó, batendo pincel. Eu acho que fica com um efeito mais bonito, tá? Aí você terminando todo esse processo, você pode passar a tinta. A tinta que você pode usar é aquela mesma, tinta acrílica, né? Você pode passar com um pincel bem leve ou você pode pintar da cor que você quiser, né? Fica à vontade. Eu não gosto, eu gosto só de sujar o pincel e passar um pouquinho pra dar um efeito do vaso bem rústico. Eu não gosto de pintar, mas fica a gosto, tá, gente? Então é só isso por hoje. Muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem. Eu quero alcançar uma meta de 60 mil inscritos, gente, pra gente gravar o próximo vídeo, tá? Eu vou ensinar outro tipo de taça. Quem quiser ver aí, ó, compartilha e ajuda a chegar nesses 60 mil. Enquanto isso, eu vou postar outros vídeos, né, com outras coisas que eu vou ensinar vocês, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!